Shabbat Shalom, Lekulam, Shabbat Shalom a todos. Estamos aqui mais uma vez. Hoje é dia 26 de julho do ano de 2025 e no nosso calendário judaico nós estamos no dia 1º de Ave do ano 5785, contando a partir da criação. Estamos aqui mais uma vez para trazermos o compartilhamento da Parashá semanal, trazermos fundamentos judaicos para os não-judeus, para os Bnei Noach, onde, por meio desses ensinamentos, nós que somos das nações, nós que somos Bnei Noach, possamos conectar com Hashem. Eu quero iniciar a nossa aula, o nosso shiur, trazendo aqui uma citação da Mishneh Torah, Leis de Reis e Guerra, capítulo 8, onde Maimônides ele vai trazer algumas palavras pertinentes a nós das nações, os não-judeus. Lembrando que a minha proposta é todo sábado aqui de manhã, no Shabat de manhã, como um bom Bnei Noach, como um não-judeu que segue as 7 leis da Torá, 7 leis pertinentes para não-judeus, a minha proposta é ajudar você a se conectar com o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, com o Deus Israel, o único, conforme está escrito lá na Torá, em Deuteronômio, capítulo 6, verso 4. Ouve, ó Israel, o Eterno é o nosso Deus, o Eterno é um. Shema Israel, Hashem Eloheinu, Hashem Erad. O Maimônides ele diz: qualquer um que aceite o cumprimento dessas 7 mitzvot e seja preciso em sua observância, é considerado um dos piedosos ou justos ou tzadik entre os gentios e merecerá uma parte no mundo vindouro. Isso se aplica somente quando ele as aceita e as cumpre, porque o Santo, bendito seja, as ordenou na Torá e nos informou por meio de Moshe, nosso mestre. Então o que nós estamos aprendendo aqui com essa passagem da Mishneh Torah, Leis de Guerras, capítulo 8? O que o Maimônides ele está falando? Que todo não-judeu que recebe, que aceita as 7 leis Bnei Noach, ele é considerado de um tzadik, um justo entre as nações. Então, com isso, nós falamos com toda certeza que existe um caminho, que existe um propósito, que existe uma missão para um não-judeu se conectar com Deus Israel. Existe um caminho para o não-judeu se conectar com o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Então, é uma pergunta pertinente, uma pergunta recorrente, que sempre fazem para nós. Como uma pessoa ela pode se conectar com Deus Israel? É necessário fazer o que para agradar, para se conectar, no sentido de agradar o Deus Israel? Para nós, não-judeus, simplesmente pela literatura judaica, pelos ensinamentos judaicos, simplesmente nós praticarmos e guardarmos as 7 leis Bnei Noach, que em resumo são: não praticar idolatria, não blasfemar contra o nome de Deus, não assassinar, não roubar, não praticar relações proibidas, praticar atos de bondade, atos de justiça e não maltratar os animais. Muito bem, fazendo aqui uma introdução, explicando para você como podemos se conectar com o Deus de Israel, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, o único Deus, o Criador de todas as coisas. Você que não é um judeu, repito, você pode agradar a Deus, guardando as 7 leis Bnei Noach. 7 leis que tiveram origem com Adão e Eva, e posteriormente a 7ª lei
ela foi acrescentada lá no livro de Bereshit, livro de Gênesis, capítulo 9, verso 4, quando Hashem dá a instrução para Noé, referente à sétima lei. Muito bem, queridos. Uma das parashiot, uma das porções que estamos estudando essa semana é a porção de Matot, é a parashá de Matot. E antes de eu entrar no texto das Escrituras, antes de entrarmos na própria Torá, eu quero trazer aqui uma frase do Rebbe de Lubavitch. O Rebbe dizia o seguinte: renunciar ao eu significa abrir mão do eu. Pôr de lado o eu quero, eu preciso, eu penso tal e tal, ou até mesmo o eu sou. O que o Rebbe ele está nos ensinando com essa frase? Que muitas vezes nós precisamos abafar, nós precisamos diminuir o nosso eu, as nossas vontades, os nossos impulsos, que muitas vezes, na maioria das vezes, não agradam ao Criador, não agrada a Hashem. Então, uma das lições que estamos aprendendo com esse comentário, com essa frase do Rebbe de Lubavitch, é que de fato nós precisamos aprender a lidar com as adversidades, com as provações, com as tentações, para que possamos sim fazer a vontade de Hashem. Queridos, o nome da parashá que estamos estudando essa semana é Matot. E o que significa Matot? Matot significa tribos, uma referência de quando Moshe ele vai direcionar as palavras para os líderes das tribos de Israel, conforme está escrito no livro de Bamidbar, livro de Números, capítulo 30, versículo de número 2. Então, o nome da nossa porção, o nome da nossa parashá, Matot, significa tribos e tem uma relação com o diálogo, com a entrega do recado de Deus de Moshe para as 12 tribos, para os líderes, aliás, das 12 tribos de Israel. A nossa parashá, nessa parte introdutória, ela começa no livro de Bamidbar, livro de Números, capítulo 30, verso 2, e vai até o capítulo 32, versículo 42. Então, para você que vai estudá-la ainda, temos o Shabat para nós lermos aí essa porção. A nossa porção ela vai de Números capítulo 30, verso 2 até o capítulo 32, verso 42. O que trata a nossa parashá de Matot? Temos aqui 3 assuntos em destaques. Primeiro, a parashá ela vai tratar sobre as leis dos votos. A parashá vai tratar sobre leis de votos e juramentos. O segundo assunto que nós encontramos na mesma é sobre a guerra contra os midianitas. E o terceiro assunto é o assentamento das tribos de Ruvém e Gade, ali ao leste da terra de Israel. Muito bem, com base nessa parashá, eu quero trazer algo prático para nós. Eu quero trazer uma lição para nós dessa parashá. E o que eu quero falar hoje aqui, eu entendo que é um pouco relevante, aliás, é muito relevante com a nossa vida diária, e o tema é este: envolva-se, mas não se corrompa. É isso que nós estaremos falando. Envolva-se, mas não se corrompa. Falando sobre a nossa parashá, nós temos aí a palavra tribo. E de acordo com o ensinamento da Hassidut, nós aprendemos que para a palavra tribos, nós temos em hebraico a palavra shevatim e a palavra matot. Então, tribos pode significar shevatim ou matot. Shevatim são aqueles galhos que ainda estão conectados na árvore. E olha que lição preciosa que a Hassidut traz para nós. Shevatim são aqueles galhos que estão conectados ainda na árvore. E isso representa a nossa alma no céu conectado com Hashem. Se você olhar para um galho que está conectado na árvore,
é um galho flexível. Você consegue movimentá-lo com facilidade, entortá-lo, envergá-lo. Então nós temos aí uma palavra para a tribo de Shevatim, galhos que estão ainda conectados na árvore, e isso representa a nossa alma em conexão com Hashem. E temos a segunda palavra, matot, que é o nome da nossa paraxá, que significa galhos secos, formando um bastão duro. E isso significa a nossa alma aqui na terra. Então, qual que é a lição que a Hassidut ensina para nós? A nossa alma estava em uma forte conexão com Hashem antes de descer para a terra. Um galho flexível. Porém, nascemos, a nossa alma desceu aqui na terra para nós cumprirmos a nossa missão, o nosso propósito aqui na terra, que é fazer dessa terra a morada de Deus, trazermos a Shekhinah, trazermos a presença de Deus na face da terra por meio do cumprimento das 7 leis Benei Noach, pelas 7 leis que Hashem deu para Adão e Eva e para Noah, para Noé. Então a nossa alma desceu aqui na face da terra e nesse sentido, a lição que a Hassidut traz para nós é que devemos ser matot, é que devemos ser esse galho seco, formando um bastão duro. Quando enfrentarmos dificuldades, provações, tentações, enfrentarmos aquelas situações que nos afastam de Hashem, que nos afastam de Deus, nós temos que ser como matot, temos que ser como um bastão duro, resistindo o mal, lutando contra o mal, para ficarmos no centro da vontade de Hashem, onde sabemos que para um não-judeu são as 7 leis Benei Noach, as 7 leis que Deus deu para os não-judeus. E é importante nós pontuarmos aqui que os judeus, eles cumprem a sua missão guardando as 613 mitzvot, as 613 leis. É bem verdade, antes que você já me questione, os judeus não conseguem guardar toda a lei hoje. É evidente, porque uma grande parte das leis tem uma forte relação com o templo. E nós sabemos que o Beit HaMikdash não está lá em Jerusalém. Porém, virá com a chegada do Mashiach, e como escreveu Maimônides, na chegada do Mashiach, o templo sendo construído, o povo judeu voltará a cumprir todas as mitzvot. E nós, os não-judeus, recebemos as 7 leis de Noach, onde por meio delas nós vamos sim, de fato, agradarmos a Hashem. Queridos, vamos entrar então aqui na nossa porção. Como começa a nossa paraxá? Verso 2, livro de Números, Bamidbar, capítulo 30, verso 2. Moshe falou aos cabeças das tribos, matot, dos filhos de Israel, dizendo: é isto que Deus ordenou. Então a nossa porção, ela começa com esse passuque, com esse versículo. Moisés falou aos cabeças das tribos dos filhos de Israel. Então nós aprendemos aqui que Moisés ele vai direcionar a palavra. Para quem Moshe vai direcionar a palavra? Verso 2. Para os cabeças das tribos. Quem são os cabeças das tribos? Os líderes das tribos de Israel. Dizendo: é isto que Deus ordenou. Então, em resumo, comentando aqui o passuque, o versículo 2, Moisés está entregando um recado de Deus, está transmitindo para os cabeças, para os líderes das tribos de Israel, as ordenanças, as mitzvot que Hashem passou para ele. Entrando agora na parte da interpretação, como é interpretado o versículo 2? Então o Rashi, que é um dos maiores comentaristas da Torá, ele interpreta para nós livro de Números capítulo 30, verso 2. Então Rashi, comentando esse versículo, ele diz: ele honrou os líderes ensinando-lhes em primeiro lugar, e só mais tarde o restante do povo judeu.
Então o Rashi, ele está explicando Números 30, verso 2, dizendo que Moshe, ao direcionar aos líderes das tribos de Israel, Moshe está honrando eles, ensinando primeiramente eles as mitzvot e as instruções de Hashem. Então o Rashi pergunta, de onde nós sabemos que Moshe, ele agiu da mesma forma em outras passagens da Torá? Porque nessa passagem específica, o que nós estamos aprendendo? Que Moshe, ele vai honrar os líderes das tribos de Israel, ensinando eles, primeiramente, os mandamentos de Hashem. E depois ele vai ensinar o povo. E o Rashi pergunta, e de onde nós sabemos que Moshe agiu assim em outras situações? Então a Torá vai trazer para nós, explicando aqui o questionamento do Rashi, livro de Êxodo, capítulo 34, verso 31 e 32. Então Moshe os chamou, Arão e todos os príncipes da congregação tornaram a ele. E Moshe lhes falou, depois vieram também todos os filhos de Israel, aos quais ordenou ele tudo o que Hashem lhe falara no monte Sinai. Então, veja bem, essa prática de ensinar primeiro os líderes não é um fato isolado na Torá, como por exemplo aqui no livro de Bamidbar, capítulo 30, verso 2. Então Rashi ele faz uma pergunta na interpretação do versículo, dizendo, de onde sabemos que em outros mandamentos Moshe agiu da mesma forma? E o Rashi explica que Moshe ensinava os líderes, ensinava os príncipes e depois ensinava todo o povo. E o Rashi fundamenta essa verdade citando Shemot 34, verso 31 e verso 32. Então, já saindo dessa parte da interpretação do versículo 2, Números 30, verso 2, então com isso nós aprendemos, na explicação do Rashi, que a Torá ela está mostrando Moshe honrando os líderes das tribos, ensinando-os, em primeiro lugar, as instruções de Hashem, e só depois ele vai transmitir, ensinar todo o povo judeu. Uma outra explicação que nós temos do versículo 2, se você reparar nos versículos posteriores, a Torá ela vai tratar, nos versos 3 até o 17, a Torá vai tratar sobre as leis de votos, leis de juramentos. Por exemplo, versículo 4, votos de uma mulher adolescente. Versículo 7, votos de uma mulher casada. Verso 10, votos de uma mulher viúva. Então o Rashi, ele explica que os líderes foram citados aqui para mostrar que para anular o voto é somente pelos peritos, no caso, os líderes tribais. Então é uma outra explicação do porquê a Moshe e a Torá cita aqui essa honra que Moshe dá para os líderes pertinente às leis dos votos. Muito bem, qual é o assunto? O que Moshe ele vai transmitir para os líderes? Nós aprendemos que são as leis dos votos, verso 3 até o 17. Então olha que interessante, o voto no judaísmo ele tem um peso muito relevante. Quando nós fazemos um voto, quando fazemos um propósito com Hashem, uma aliança com Hashem, um propósito, um voto com Hashem, a Torá ela é bem explícita que isso precisa ser cumprido. Verso 3. Quando a pessoa faz um voto a Deus, ou faz um juramento a fim de se proibir de algo, ela não pode violar sua palavra.
deve agir de acordo com o que ela proferiu. Livro de Números, capítulo 30, verso de número 3. Então repare que Moshe, ele vai transmitir para os líderes leis correlacionadas aos votos. E Moshe já começa mostrando claramente no versículo 3, que é o segundo versículo da nossa paraxá, a importância de um voto. Se fizer um voto, tem que honrar o voto. Porque se não honrar, se violar o voto, não estará agradando a Hashem. Repare que ele está falando do peso do voto, no verso 3. Voto, o que é um voto? O voto é um compromisso. É uma responsabilidade em cima daquelas palavras, daquelas intenções que fazemos. E uma coisa interessante que no judaísmo, o voto ele é tão relevante que ele nos ajuda a vencermos os obstáculos. Você já reparou quando você coloca um propósito para você? Por exemplo, eu vou ler um livro a cada 3 meses. Eu vou melhorar na minha saúde. Só pelo fato de você fazer um compromisso, fazer um voto consigo mesmo, você já cria dentro de você um propósito, uma meta. Tão logo a sua mente já é programada e a sua mente passa a compreender, a entender que você tem um caminho a seguir e que algumas coisas que virão para atrapalhar o seu foco, o seu propósito, isso serão eliminadas. Por quê? O propósito, o voto, o compromisso, ele gera essa concentração de mirarmos para aquele lugar a qual nós queremos chegar. Então, no judaísmo, o voto ele é muito relevante, porque através do voto, através do compromisso, do juramento, muitas vezes nós somos protegidos daquilo que nos distrai para quebrar o nosso relacionamento com o Eterno, o nosso relacionamento com Hashem. Por exemplo, está escrito na Ética dos Pais, no capítulo 13, no parágrafo 13, as seguintes palavras: que as leis do voto é como uma cerca, uma proteção contra a abstinência. E agora, parafraseando esse texto da Ética dos Pais, votos coloca limites para não cairmos em ciladas. Então veja que a Torá ela começa a falar dos votos. E de fato, quando você faz um voto, um juramento, um propósito com Hashem, sem sombra de dúvida, aquelas coisas externas que muitas vezes vão tentar você perder o foco, através do voto você consegue manter uma concentração. Então a Torá ela cita para nós aqui nessa paraxá o versículo 3. Quando uma pessoa faz um voto a Deus, ou faz um juramento a fim de se proibir algo, ela não pode violar sua palavra. Deve agir de acordo com o que ela proferiu. E a Ética dos Pais, capítulo 3, parágrafo 13, fala para nós que o voto nos ajuda a colocarmos uma proteção contra aquilo que é tentador, contra aquilo que vai tirar o nosso foco de conectar com Hashem, de conectar com o Criador. Esse é o ensinamento que Moshe está passando para os líderes nesse capítulo de Números, capítulo 32. Moshe está ensinando eles as leis pertinentes aos votos. E como eu disse, os votos, de acordo com a Ética dos Pais, é uma cerca, é uma proteção contra a abstinência. O voto, ele coloca limites para não cairmos em ciladas. Eclesiastes capítulo 5, verso 4 diz: quando fizeres um voto a Deus, não demores a cumpri-lo, pois ele não se agrada de tolos. O que fizeres, paga-o. É melhor não fazer voto do que fazer e não cumprir. Então perceba bem que dentro das fontes judaicas
Eclesiastes capítulo 5 fala da importância do voto. Ética dos Pais, capítulo 3, fala que o voto é uma proteção contra a abstinência, o voto coloca limites. Aprendemos aqui também, no próprio versículo 3, a importância que Moshe dá para o voto. Quando uma pessoa faz um voto a Deus, ou faz um juramento a fim de se proibir algo, ela não pode violar sua palavra, deve agir de acordo com o que ela preferiu. Números 30, verso de número 2. A nossa missão, queridos, já trazendo para a praticidade, a nossa missão na face da terra é cumprirmos as 7 leis Bene Noach. Esse é o nosso voto maior. Esse é o nosso propósito. Esse é o nosso compromisso com Hashem. Guardarmos as 7 leis Bene Noach. Como eu citei na introdução desse versículo, que quando um não-judeu ele assume o compromisso de guardar as 7 mitzvot, ele estará agradando a Deus e será chamado como um tzadik, como um justo entre as nações. O nosso maior propósito em conexão com Deus, nós das nações, é guardar as 7 leis Bene Noach. Muito bem. Uma das lições que nós aprendemos nessa porção é que nós devemos nos envolver nesse mundo, mas não nos corrompermos. Então envolver pode, mas se corromper não. É uma das lições que nós aprendemos aqui. Quando estudamos a Torá, nós aprendemos em parashiot anteriores, em porções anteriores, que o povo de Israel, eles estavam indo em direção à terra de Canaã. E a geração anterior, conforme aprendemos em porções anteriores, eles não queriam entrar na terra. Eles não quiseram se envolver ali na terra de Canaã. Sendo assim, eles enviaram os espiões. E isso trouxe como consequência que toda aquela geração, exceto Josué e Caleb, não entraram em Eretz Israel. Não entraram na terra de Israel. Então nós temos uma geração anterior que não queria se envolver. E não se envolver não é o plano de Hashem. Nós devemos nos envolver, porque o envolvimento com as pessoas, no nosso contexto, nesse mundo inferior, na linguagem da Kabbalah, nos coloca dentro da nossa missão, que é fazer dessa terra a morada de Hashem. É nós trazermos consciência divina, luz divina, por meio do cumprimento dos mandamentos da Bíblia, por meio dos cumprimentos da Torá. Então a geração anterior, aquela geração que morreram no deserto, que ficaram peregrinando quase 40 anos ali no deserto, aquela geração, por não querer se envolver, acabaram perecendo. Não entraram na terra de Israel. A geração atual, é bem verdade que nem todos, eles entraram na terra, porém não tiveram cautela. A Torá fala nas parashiot anteriores que eles praticaram a prostituição. Eles serviram ao deus Baal Peor, o deus do desnudamento. E é bem verdade, abra aqui um parênteses, para dizer que não foram todos, mas uma parte dos homens ali do povo de Israel, eles caíram nessa cilada, eles caíram nessa armadilha, eles se envolveram e se corromperam. O correto seria eles se envolverem, trazerem luz divina, trazer consciência divina, igual o patriarca Avraham fez, trazendo ali o conhecimento da unicidade de Hashem, trazendo ensinamentos onde as pessoas aprendiam que existe um único Deus e não 3 em 1. Porém, essa geração atual, uma parte delas, eles caíram nas ciladas, não tiveram cautela na linguagem do Humash. E eles acabaram praticando idolatria e acabaram praticando
a prostituição. E qual que é a aplicação para nós? O que nós aprendemos com essas duas gerações? A geração anterior, eles não queriam entrar na terra. Eles não queriam se relacionar. Eles não queriam se envolver na terra. E toda aquela geração, nós sabemos, por não querer entrar na terra, por não querer se envolver, Hashem puniu eles. Eles morreram no deserto. Já essa geração entrou na terra, mas acabaram se corrompendo. A lição para nós é bem simples. Nós devemos se envolver no sentido de trazer conhecimento de Deus na face da terra. Trazermos luz de Hashem na face da terra. Devemos nos envolver nesse mundo, mas nunca se corromper ao ponto de perdermos o nosso foco e o nosso propósito com Deus. Devemos ser honestos, devemos praticar justiça, devemos brilhar praticando as mitzvot, praticando os mandamentos de Deus. Quer que eu te prove isso? Quer que eu te mostre que quando você cumpre uma mitzvah, um mandamento, você está trazendo luz para a face da terra? Leia Mishlei 6:23, Provérbios 6:23. Cada mitzvah, cada mandamento é uma luz. Então, se você pratica o mandamento de Deus, você traz uma luz. Se pratica 2 mandamentos, acende mais outra luz. Nós temos 7 luzes para acender por meio das 7 mitzvot Bnei Noach. E eu pergunto, como está o seu envolvimento? Como está a sua conexão com Hashem? Você está se envolvendo e se corrompendo? Ou você está se envolvendo nessa terra e se corrompendo? Você está se envolvendo e trazendo luz de Hashem? Praticando os mandamentos? Ou você está se envolvendo e se corrompendo? É uma reflexão. É uma provocação. O rabino Itzhak Ginsburg, no livro Kabbalah para as Nações, que é um excelente livro que todo não-judeu deveria ler, Kabbalah para as Nações, do rabino Itzhak Ginsburg, ele traz para nós essa ideia de sermos um canal, de sermos luz, de agradarmos a Hashem praticando os mandamentos dele. E diz o rabino Itzhak Ginsburg no livro Kabbalah para as Nações: todo não-judeu que deseja andar no caminho divino deve procurar imitar Noé, que através do seu compromisso em seguir a palavra de Hashem, salvou a raça humana da extinção durante o dilúvio. Olha que interessantíssimo o rabino Itzhak Ginsburg trouxe para nós no livro Kabbalah para as Nações. Ele diz que se um não-judeu quiser andar no caminho de Deus, deve procurar imitar Noé, onde, através do seu compromisso em seguir a palavra de Deus, salvou a raça humana da extinção durante o dilúvio. Então, você quer um exemplo para nós imitarmos? É Noé. Lê lá o livro de Gênesis, capítulo 6, Bereshit, capítulo 6, e repare que Noé andava com Deus. Noé era um tzadik, era um justo para as pessoas ali da sua época. E o rabino Itzhak Ginsburg está dizendo que todo não-judeu, na qual eu me enquadro, que deseja andar no caminho de Hashem, no caminho de Deus, deve procurar imitar Noé. Está aqui uma referência. Isto é, seguindo a palavra de Deus. Você que não é um judeu, você não precisa se converter para se tornar um judeu. O judaísmo não é proselitismo. Mas nós aprendemos pela literatura judaica, nós aprendemos com o nosso rabino
Rabino Yaakov Gerenstad, que se um não-judeu ele aceita, recebe as 7 leis Benenoah, ele está agradando a Deus. Então, para você agradar a Deus como não-judeu, não precisa virar um judeu. Basta simplesmente você cumprir a sua missão guardando as 7 leis Benenoah, como nós lemos aqui na introdução do nosso shiur, da nossa aula. As 7 leis é bem explícita. Não pratique idolatria, sirva um único Deus, sem nenhum intermediário, sirva um único Deus, o Deus da Bíblia, o Deus da Torá, o Deus que criou todas as coisas, o único que nunca nasceu. Deus nunca nasceu, Deus nunca morreu, e muito menos ressuscitou. O Deus verdadeiro é o Deus da Torá. É o Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. É o único, como está escrito lá em Devarim, Deuteronômio 6,4. Shema Israel, Hashem Eloheinu, Hashem Echad. Ouve, escuta, ó Israel. O Eterno é o nosso Deus, o Eterno é um. E um é um. Então, não pratique idolatria, não brinque contra o nome de Deus, não faça piadas com o nome de Deus, não assassine, não roube, não pratique relações proibidas, respeite a sua família. Pratique atos de bondade, seja justo e não maltrate os animais. Fazendo isso, você estará agradando a Deus. Então, o Rabino Itzhak Ginsburg, no livro Cabalá para as Nações, eu repito, é um livro que todo não-judeu deveria ler. O Rabino Itzhak Ginsburg diz, todo não-judeu, repito, que deseja andar no caminho de Hashem, de Deus, deve procurar imitar Noé, que através do seu compromisso em seguir a palavra de Deus, salvou a raça humana da extinção durante o dilúvio. Isto é, Noé, ele estava na terra, mas não foi influenciado, não se corrompeu. Engraçado e interessante que lá está escrito que toda a terra se corrompeu, Noé não. Então a lição para nós é que nós devemos nos envolver, porque habitamos nessa terra, estamos aqui para um propósito, a nossa alma veio nessa terra para um propósito, e Hashem, ele te deu um tempo de vida, esse tempo de vida você tem que aproveitar para fazer a vontade dele. Essa é a grande lição. Quem estamos imitando? Quem é o nosso super-herói? Em quem nós estamos espelhando? Nós aprendemos aqui que a Torá é nossa referência. Ela contém todas as instruções. Ginsburg diz que devemos imitar Noá, devemos imitar Noé, porque Noé andou com Deus. Então essas são as referências que nós aprendemos aplicadas nessa paraxá. Aí você pergunta, mas o que tem a ver tudo isso que nós falamos agora? Não se corromper com o mundo, não se corromper com o sistema, seguir um caminho na presença de Deus. O que tudo isso tem a ver com as leis dos votos? O voto nos ajuda em quê? O comentário do Rumash na página 161 diz: daí a pertinência das leis dos votos e juramentos. Por meio deles, o indivíduo pode estabelecer limites para si. Então, quando você faz um voto a Hashem, quando você faz um voto, um compromisso com Deus, sabe no que isso te ajuda lá na prática? Você focar em Deus. Porque alguém vai chamar você para desviar do propósito, para desviar do caminho de Hashem, para desviar do caminho de Deus. E você já tem um compromisso, você já tem um voto com Deus por meio das 7 leis Benenoah. Sendo assim, o voto te ajuda nesse sentido. Por isso é importante você colocar propósitos na sua vida. Não, porque este ano eu quero me conectar forte com Hashem. Eu quero falar com Hashem todos os dias. Eu quero estudar a Torá todos os dias. Eu quero fazer atos de bondade todos os dias.
É um voto, é um propósito seu. E quando você coloca propósitos na sua vida, sem sombra de dúvida, você vai ter um foco definido. E apesar que apareça algumas coisas para distrair você, não tenhamos dúvida, o voto ajuda nesse sentido. Aprendemos durante esses dias, uma geração não quis se envolver para transformar a terra. O resultado, toda aquela geração morreram no deserto. Então não adianta também você não querer se envolver, viver o seu dia a dia. A grande lição é que nós estamos aqui na terra para esse propósito, de trazermos a Shekhinah de Hashem, de trazermos luz divina por meio do cumprimento da Torá. Então nós temos os nossos contextos, a nossa família, a nossa faculdade, os nossos vizinhos, temos pessoas do trabalho que vão olhar para você e vão ver os seus comportamentos. Então lá nesses locais, sirva a Hashem, pratique os mandamentos de Hashem, porque como está escrito em Provérbios 6:23, cada mandamento, cada mitzvah que você pratica é uma luz que você está trazendo para esse mundo. Então uma geração não se envolveram, não quiseram entrar na terra, morreram no deserto. A segunda geração entraram na terra, mas não com cautela, não com concentração. E uma boa parte pecaram, praticaram idolatria, praticaram a prostituição. Não se preocuparam, não analisaram a situação. Então a lição para nós é essa. Nós temos que envolver sim neste mundo, mas lembre-se, se envolver e não se corromper. O que é certo e o que é justo. Seja uma pessoa justa e honesta em todo lugar que você pisar as plantas de vossos pés, porque isso é a vontade de Deus e agrada a Deus. Segundo os comentaristas, as leis dos votos aqui nos ensina que devemos trazer a presença de Hashem por meio das mitzvot. E ao mesmo tempo, devemos ter cautela. Por isso as leis dos votos estão aqui nessa parte da Parashá para nos ensinar que devemos ter cautela com os nossos comportamentos. É santidade, é isso que Hashem quer de nós. O nosso rabino, Yaakov Gerenstad, ele fala no livro Guia Ben Noach que nós devemos ter um comportamento refinado. Isto é, estamos aqui sim com um propósito. E quando você tem esse entendimento da sua missão, do seu propósito como um Ben Noach, sem sombra de dúvida, você vai querer agradar a Deus. Mas emissário Emerson, e as tentações, e as guerras que nós passamos no dia a dia? Então eu quero mostrar para você agora 3 coisas que devemos ter na nossa mente. E tudo com fundamentação judaica. Quero te mostrar agora 3 coisas que você precisa estar ciente. Primeiro, que nós temos uma luta interna. E por luta interna, eu quero dizer que nós temos o Yetzer Hara, que é um conceito judaico que mostra que todo ser humano ele tem uma inclinação para aquilo que é mal. Então você tem que entender que existe uma luta interna. Muitas vezes você vai querer agradar a Deus, você vai querer fazer a vontade de Hashem, mas o Yetzer Hara, aquela inclinação para o mal, sem sombra de dúvida, vai ser um incômodo para você. Olha o que está escrito no livro de Gênesis, capítulo 4, verso 7. Hashem, o Eterno, falou a Caim: se fizeres o bem, não serás aceito? E se não fizeres o bem, o pecado jaz à porta, seu desejo é para ti. Olha o que Deus falou para Caim: mas tu deves dominá-lo. Gênesis capítulo 4, verso 7. Isto é, Caim queria matar Abel. E Yetzer Hara, uma luta interna: eu vou matar meu irmão, eu vou matar o meu irmão.
Hashem, o Eterno, vem até Caim e diz: olha, rapaz, se controla aí, companheiro. Se controla aí, meu camarada. Domine aí o Yetzer Hará. Então veja que nós temos que aprender, sim, no dia a dia, de acordo com os ensinamentos judaicos, controlarmos o nosso Yetzer Hará. Temos uma luta interna. E o Rashi, que é um dos maiores comentaristas da Torá, quando comenta Gênesis 4:7, o Rashi explica: o pecado à porta é o Yetzer Hará, a inclinação para o mal, que está sempre à espreita. Diz o Rashi, mas o ser humano tem poder de dominá-lo. Então, o ensinamento judaico é que nós temos que ser corajosos, temos que lutar contra o Yetzer Hará, essa luta interna, essa inclinação do mal interna, que muitas vezes nos incentiva, como no caso de Caim, a querer matar o nosso irmão. Aqui no exemplo de Caim, ele queria matar o seu irmão. E o Rashi diz que o pecado à porta é o Yetzer Hará. Então, se queremos ter sucesso, nós temos que aprender a lutar. Porque existe uma luta interna, que muitas vezes vai ficar aqui na sua mente, dentro de você, faça isso, faça aquilo. Então sempre resista, lute, porque o próprio Deus falou para Caim: cabe a ti dominar esse mal. Então há momentos que vamos ter essa luta interna e é nosso papel dominar esse Yetzer Hará, né? um conceito judaico, que é a inclinação para o mal, e evitarmos esse mal para não sairmos da vontade de Deus. Segundo ponto, existe uma guerra diária, e o Talmud fala disso. Então, quando nós assumimos um compromisso com Hashem, existe uma guerra, estamos numa guerra diária. O Talmud em Bavli Berahot 5a diz: o homem deve sempre incitar seu bom instinto contra o mau instinto. Isto é, nós temos que estimular as coisas boas dentro de nós. E algumas coisas sugeridas: estudar Torá. Quando você estuda Torá, meu amigo, você lê ali o Pentateuco, você aprende os princípios, você vê a vontade de Hashem expressa na Torá. Então estudar Torá vai te dar força para vencer essa guerra. Recitar o Shema Israel. Então, quando nós recitamos o Shema Israel de manhã e à noite, nós estamos alimentando a nossa alma, entendendo que a nossa conexão é somente com um único Deus, único, somente um. Então estuda a Torá, recita o Shema. E nós, Benenoa, Baruch Hashem, por isso, nós temos o nosso Sidur. E no nosso Sidur, tanto na parte da manhã como na parte da noite, está lá o Shema Israel, Hashem Eloheinu, Hashem Echad. Então temos lá o Shema em português, transliterado, e também em hebraico. Então use essas ferramentas, alimente a sua alma. Eu sempre digo, hoje, até saiu uma pesquisa, não me recordo a fonte aqui, mas que o brasileiro ele gasta de 4 a 8 horas por dia no celular. Então nós devemos não fazer parte desse time. Nós devemos nos alimentar da Torá, fazer o Shema Israel. Uma outra sugestão aqui: lembra do dia da morte. O que tem a ver isso? Lembrar o dia da morte. Porque entenda uma coisa: enquanto você está vivo, você tem oportunidade de cumprir as mitzvot. Depois da morte, vem o Gehinnom, que é o local da purificação. E talvez a purificação ela pode ser um pouco dolorosa, mas qual que é a ideia aqui? Lembrar o dia da morte. Significa que nós devemos aproveitar todos os nossos dias. Quanto mais mitzvot você praticar, mais mérito você tem com Hashem. Mais mérito você tem com Hashem. E mais prêmio você tem com Hashem. Então, aproveite o dia que o Eterno te deu. Quando nós acordamos, nós não fazemos, porventura,
A prece do Modé Anile Fane Ramele Raiva e Kayan, Xerre Risata Binishimati Berrime Lahabá Emuna Terra. Agradeço a ti, ó Rei vivo e existente, por ter devolvido a minha alma dentro de mim. Grande é a tua confiança. Então Hashem confia em você. Então, se Hashem confia em você, lembra do dia da morte e aproveita os dias que Hashem te deu para você fazer a vontade dele. Então são sugestões para nós vencermos a guerra diária. Estudar Torá, fazer o Shema, lembrar do dia da morte. E a última fonte que quero trazer aqui é o Mussar, a educação do caráter. Em Mislat Yesharim, Caminho dos Justos, o Rabino Moshe Chaim Luzzatto diz: o mal não é vencido de uma só vez, mas através da constante vigilância, arrependimento e fortalecimento do bem. Então, nós precisamos também nos educar contra o mal. São essas coisas que vão nos garantir uma vida espiritual saudável, uma vida de conexão com Hashem. Então não se esqueça dessas três coisas. Primeiro, existe uma luta interna, número 1. Segundo, existe uma guerra diária. E terceiro, você precisa se educar para rejeitar o pecado na sua vida. São 3 conselhos que a Torá fala para nós. E eu concluo dizendo: como vencer o mal de acordo com o judaísmo? Número 1, estude a Torá. A Torá é a maior proteção espiritual para a sua vida. Número 2, domínio próprio. Controle as emoções e os seus desejos. Número 3, pratique techuvá, arrependimento, retorno a Deus, retorno à pureza, retorno à vontade de Hashem. Então sempre, diariamente, temos que pedir perdão, nos arrepender com Hashem, na presença de Hashem. Quarto, pratique ações, pratique os mandamentos, cumpra as mitzvot e se aparta do mal. E número 5, transformação interior. Canalize forças positivas, canalize as suas forças para o serviço de Deus. Porque, olha, veja bem, se eu estudo a Torá, se eu tenho domínio próprio, e todo dia eu peço perdão para Deus e retorno para Ele, e pratico as mitzvot, vai acontecer uma transformação interior na minha vida, e eu vou servir a Deus. E aí, meu querido, nada vai conseguir distrair você. Então a Parashá ensina: se envolva, traga a luz de Hashem, mas não se corrompa. Baruch Hashem, que o Eterno nos abençoe, nos dê aí um Shabat maravilhoso, e já adianta a todos aí um Shavuot Tov, uma boa semana a todos, e vamos contagiar Bauru e região, trazendo ensinamento para os não-judeus por meio das 7 leis Benenoah. Rafael e Rafaela, Shabbat Shalom a todos aí, que tenhamos realmente uma semana abençoada com Hashem. Até mais, Shalom, Shalom.